Olá, tudo bem? Sou o professor Wagner. Esse é nosso segundo vídeo do curso de raciocínio lógico, mas a primeira aula do curso, né? Porque no vídeo anterior eu fiz algumas considerações iniciais sobre a ementa do curso, sobre o que vem a ser lógica e onde o raciocínio lógico se encaixava nesse contexto. Então, esse vídeo aqui é que nós vamos efetivamente começar o curso, né, com o conceito do que vem a ser proposição. Tá? Então, a proposição é uma sentença de sentido completo. Ela afirma ou nega um fato, expressa juízo acerca de algo. Na verdade, essa terceira aqui e a segunda são sinônimas, né? Porque quando eu digo que expressa juízo acerca de algo, é dizer que afirma ou nega um fato. Né? Ela tem a funcionalidade do julgamento verdadeiro ou falso, e ela não pode contrariar dois princípios conhecidos como o princípio do terceiro excluído e o princípio da não contradição. Então vamos detalhar melhor cada um desses itens aí. Ó. Sentença de sentido completo significa que tem que ter um sujeito, um predicado e um verbo de ligação. Além disso, esse sujeito ele tem que ser singular, como é o caso aqui, ó, o livro é bom. Então, o sujeito, o livro, é algo singular, algo único, né? Ímpar. Ou ele pode ser particular, é o caso onde eu tenho alguns professores são médicos. Então, eu tenho uma classe de professores e dentro dessa classe de professores eu coloco uma outra classe que é a classe de médico. Alguns desses professores são médicos, então é algo particular. Ou ele pode ser algo universal, como é o caso de os mosquitos são insetos. Aqui eu estou me referindo a todos os mosquitos. Tá? Então esse sujeito aqui particular e esse todos aqui, ou nenhum, faz parte lá da lógica de predicados, do item 4 lá da ementa, que nós vamos estudar mais para frente. Mas é bom que vocês saibam que são proposições. Tá? Aqui no cálculo proposicional, na lógica proposicional, o sujeito em geral vai ser algo singular, como é o caso aí de o livro. Tá? Bom, expressa juízo acerca de algo. Então, ele afirma, essa sentença, para ser proposição, ela tem que afirmar ou negar um atributo de um conceito. Ou seja, ela afirma ou nega alguma coisa acerca de algo. Como, por exemplo, o concurso foi homologado, a Polícia Federal é uma instituição séria, todos os políticos são corruptos, aí já estou expressando, essa frase já está expressando juízo. E uma negação, que é o caso do último exemplo aí, negando algo, né? A Polícia Federal não pode homologar acordo de colaboração premiada. E também uma proposição, ela tem que ter a funcionalidade do julgamento verdadeiro ou falso. Essa funcionalidade, vamos dizer assim, é um estado de coisa. Né? Você tem aquela sensação de que a sentença, ou ela é verdadeira ou ela é falsa. Por exemplo, se eu faço uma pergunta, que horas são agora? Essa sentença ela não tem essa funcionalidade, não tem esse estado de coisa em ser verdadeiro ou falso. Da mesma forma, quando eu digo faça a lição já, agora, essa frase imperativa, ela não tem essa funcionalidade. Então tem sentenças que não têm a funcionalidade de ser verdadeiro ou falso e, portanto, não serão consideradas proposição, não vão estar dentro do conceito de proposição. Tá? E uma proposição, às vezes, tem todas as características, quer dizer, uma sentença tem todas as características de uma proposição, mas fere esses dois princípios aí, o princípio do terceiro excluído ou o princípio da não contradição, aí deixam de ser proposição. Ou seja, o princípio do terceiro excluído diz que uma proposição só pode ser verdadeira ou falsa. Não existe uma terceira situação além dessas duas. Só é possível
essas duas valorações, ou verdadeiro ou falso. Por exemplo, esses dois exemplos que eu coloquei aí, ó. É possível que o concurso seja cancelado. É provável que Paulo seja aprovado. Olha, elas não têm a funcionalidade do julgamento verdadeiro ou falso. Uma proposição ela não pode ser em determinado momento verdadeiro e em determinado momento falso. Então essas sentenças aí estabelecem uma terceira situação que contraria esse princípio, que diz que ela só pode ser o verdadeiro ou falso. Não existe uma terceira possibilidade. Da mesma forma como é quando eu digo assim, ó, amanhã choverá. Aliás, amanhã pode chover. Né? Olha, pode chover, não tem essa funcionalidade. O julgamento fere esse princípio do terceiro excluído. Estabelece uma terceira situação além da proposição ser verdadeira ou falsa. E o princípio da não contradição diz que uma proposição não pode ser verdadeira e falsa ao mesmo tempo. Como é o caso desse exemplo aqui, ó. Essa frase é falsa. Se partirmos do princípio do que está entre aspas aí, a frase, né? Se partirmos do princípio que ela é verdadeira, ela está afirmando que ela é falsa. Olha, então ela é falsa. Se a sentença é verdadeira e ela afirma que é falsa, então ela é falsa. Se eu partir do princípio que ela seja falsa, ela afirma que de fato ela é falsa. Olha, então ela é verdadeira, está dizendo uma verdade. Então eu tenho uma situação que contraria esse princípio da não contradição. Ou seja, uma frase que é verdadeira e falsa ao mesmo tempo. Então não é proposição. Não é considerada proposição. Agora, existem algumas sentenças que têm, às vezes, todas as características de uma proposição, ou seja, tem lá o sujeito, predicado, verbo de ligação, ou seja, tem sentido completo, afirma ou nega alguma coisa acerca de algo, né? Tem a funcionalidade do julgamento verdadeiro ou falso e não é considerado proposição. É as chamadas sentenças abertas. Numa sentença aberta, o sujeito ele não é singular, ele não é particular e ele não é universal. Ele funciona como uma variável. E a gente não pode estabelecer se ela é verdadeira ou falsa, se a sentença é verdadeira ou falsa em função disso. Portanto, não é considerada proposição. É considerada sentença aberta. Como, por exemplo, alguém é responsável pelo desaparecimento do meu livro. Desaparecimento do meu livro. Tá certo, está escrito certo. Então, esse alguém aqui funciona como uma variável. Dependendo se esse alguém aqui foi identificado, se no lugar do alguém eu coloco Paulo, por exemplo, aí vira proposição. Uma sentença aberta, a partir do momento que o sujeito é identificado, vira uma proposição. X é ímpar. A mesma coisa, isso aqui é uma sentença aberta, não é proposição. O sujeito não está identificado, é uma variável. Ele é o professor do meu filho. Aqui também o ele funciona como uma variável, eu não posso identificar essa sentença, como ela não tem a funcionalidade de ser verdadeira ou falsa, né? Ou melhor, essa frase ela pode ser verdadeira ou pode ser falsa, dependendo desse ele aqui, então isso não é considerado proposição, é considerado uma sentença aberta. Ou então x é divisível por 4. Também é uma sentença aberta e não é a proposição. Agora, essa observação que eu queria fazer aqui é o seguinte: a frase solta, assim, igual essa aqui, ele é professor do meu filho, deixa eu colocar uma outra aqui, para ficar melhor, ficar mais fácil de explicar. Ó, se eu coloco assim, ele foi o maior jogador de todos os tempos. Do jeito que está aqui, isso é uma sentença aberta, não é uma proposição. Mas se você estiver lendo um texto cujo título é Pelé, e o texto lá começa a falar sobre a vida do Pelé. Pelé entrou para a seleção com 17 anos de idade, Pelé fez mais de 1000 gols, Pelé foi considerado o atleta do século, ele foi o maior jogador de todos os tempos. Ou seja, se essa frase aí estiver nesse contexto, está claro que esse ele aí se refere a Pelé. Na verdade, esse ele está identificado que é o Pelé. Aí essa frase é considerada proposição. Tá? Então tem
tem que tomar cuidado com isso. Em geral, solta a frase não é proposição, mas dentro de um contexto, sim. Da mesma forma, quando eu digo assim, ó, deixa eu colocar aqui embaixo, vou dar mais um exemplo aqui. Se eu digo assim, ó, essa frase assim, claro, uma exclamação. Isso aqui não é considerado proposição, não tem característica nenhuma do que vem a ser proposição. Agora, se num determinado contexto alguém chega para mim e pergunta: você é professor? Aí eu respondo: claro. Olha, esse claro nesse contexto aqui, esse claro está se referindo, está querendo dizer o quê? Olha, eu, Wagner, sou professor. Então isso é considerado a proposição. Tá? Então, principalmente a instituição chamada CESP ou SEBRASP, né, costuma não, em alguns de seus concursos, algumas de suas provas, ela abordou essa questão aqui. Né, essas frases que a princípio parecia que não seria considerada proposição, mas no contexto em que foram colocadas, foi considerado proposição. Tá? Bom, dito isso, nós vamos partir para o conceito que vem a ser proposição simples e composta. As proposições simples, chamadas também de elementares ou atômicas, atômicas vem de átomo, cuja origem da palavra é algo indivisível, tem a ver com o conceito de proposição simples, que são aquelas que não possuem partes que sejam também proposições. Ou seja, uma proposição simples eu não posso dividi-la, decompô-la, e formando assim novas proposições. Tá? Eu não posso desmembrar essa proposição e formar novas proposições. Isso aí que é considerado proposição simples. Como é o caso aqui, ó, o Brasil é um país de poucas oportunidades para os jovens recém-formados e sem experiência no mercado de trabalho. Eu tenho um sujeito aqui identificado, depois eu tenho todo o predicado, e eu não posso repartir, decompor essa frase toda e formar novas proposições. Se eu coloco até aqui, eu tenho uma proposição. Ó. O Brasil é um país de poucas oportunidades para os jovens recém-formados. Mas quando eu pego a outra parte, vai ficar uma sentença sem sentido. Não é uma proposição. Então essa é a característica de proposições simples. Como esse outro exemplo aqui, ó, Pedro, Antônio e Maria, que é o sujeito, são jovens médicos que representarão o estado de Minas Gerais em uma conferência internacional. Da mesma forma, eu não consigo decompor essa frase aí em outras, formando assim novas proposições. E o terceiro exemplo também, o comércio está recuperando as perdas nas vendas ocorridas no ano passado. É uma proposição simples. Já as proposições compostas, também chamadas de moleculares, né? Molecular vem de molécula, né? Formado por átomos, portanto divisíveis, são aquelas proposições em que eu posso decompor em outras proposições. A partir dela eu posso formar novas sentenças, novas proposições. Esse é o conceito que vem a ser proposição composta. Como, por exemplo, o Brasil é um país de poucas oportunidades para os jovens e a Argentina de poucas oportunidades para os idosos. Então eu tenho uma proposição aqui. O Brasil é um país de poucas oportunidades para os jovens. Todas as características do que vem a ser uma proposição. E aqui, a Argentina de poucas oportunidades para os idosos. Ou seja, a Argentina é um país de poucas oportunidades para os idosos. Outra proposição. O segundo exemplo, ó, Pedro prestará o concurso da PF para o cargo de escrivão ou para o cargo de agente. Então, Pedro prestará o concurso da PF para o cargo de escrivão, é uma proposição, ou Pedro prestará o concurso para o cargo de agente, é outra proposição. E terceiro exemplo, se eu acertar 70% das questões do teste avaliativo desse concurso, então estarei aprovado nessa primeira fase. Eu estarei aprovado nessa primeira fase. Duas proposições. Tá? E deixa eu voltar aqui, esse termo aqui, ó, i, esse termo ou, e esse termo aqui, ó, o se, então, o se então,
E além desses 3 termos, tem outros 2 que vão dar origem a 5 formas proposicionais compostas que nós passaremos a estudar a partir de agora. Existem 5, deixa eu virar a página aqui para você ver. Nós vamos estudar aqui as formas proposicionais compostas. Existem 5 e apenas 5 formas proposicionais compostas, tá? Não tem 6, não tem 4, são exatamente 5. Essas 5 vão dar origem a outras formas proposicionais compostas ditas derivativas. Todas as outras derivam dessas 5 que eu vou apresentar aqui para vocês, tá? Então, cada uma dessas 5 formas proposicionais tem um termo chamado operador proposicional, que é chamado também de operador lógico ou conectivo, que vai dar origem a cada uma dessas 5 formas proposicionais. Então, eu vou apresentar essas formas aqui. É só fazer uma apresentação. Nos próximos vídeos nós vamos estudar detalhadamente cada uma delas, mas você tem que guardar o nome dessas 5 formas e esse operador, esse conectivo, que vai identificar cada uma dessas formas, tá? Então, por exemplo, eu tenho a negação, é uma forma proposicional, é uma das 5 formas proposicionais compostas. A outra é chamada de conjunção, a outra de disjunção ou disjunção inclusiva. Tem a chamada disjunção exclusiva, que deriva dessas 5 aí, tá? Não é considerada uma forma proposicional composta, é considerada uma derivativa, assim como várias outras. Tem a condicional e tem a bicondicional. Essas são as 5 formas proposicionais compostas. Cada uma delas tem uma forma literal e uma forma simbólica para identificá-la. Então, a negação nós vamos identificar através do não, literalmente através do não. A conjunção nós vamos identificar literalmente através do e. P e Q são proposições. A disjunção inclusiva através do ou é a forma literal, P ou Q, onde P e Q são proposições. A proposição condicional, o que vai identificá-la literalmente é o se então. E a bicondicional é o se, somente se. E simbolicamente elas serão identificadas da seguinte forma: a negação através desse símbolo, que também pode ser o til, né? Algumas instituições usam o não, o til, né, do não, para representar a negação. A conjunção é representada por esse símbolo, ó. No caso P e Q identifica a conjunção. A disjunção inclusiva, que é o ou, é representado por esse símbolo aqui que eu estou destacando. A condicional por essa setinha para a direita, e a bicondicional essa seta nos 2 sentidos. Essas são as formas simbólicas de representar essas 5 formas proposicionais compostas, tá? Então, por hora, nós vamos ficar por aqui. Nos próximos vídeos, nós estudamos separadamente cada uma delas, inclusive elas têm formas equivalentes, todas elas aí, a negação, conjunção, disjunção, condicional e a bicondicional, tem outras formas equivalentes de representar, literalmente, né, falando, e simbolicamente também. Mas isso nós vamos ver detalhadamente quando estudarmos cada uma delas. Então, por hora, a gente fica por aqui. Um forte abraço e até o nosso próximo vídeo.